Sejam todos bem-vindos, todos bem-vindas. Estamos ao vivo na TV Assembleia, canal aberto, e também nas nossas redes sociais. Quem quiser seguir Bruno Peixoto no Instagram, Bruno Peixoto Oficial. Sob a proteção de Deus, declaramos aberta a presente sessão solene em homenagem aos Logoterapia de entrega da medalha do Mérito Legislativo Pedro Ludovico Teixeira e de certificado do Mérito Legislativo, e também aos profissionais de recursos humanos, conforme requerimento número 42 de minha autoria, deputado Bruno Peixoto. Nesse instante, em posição de respeito, ouviremos o hino nacional brasileiro. Neste momento, procederemos à entrega da medalha do Mérito Legislativo Pedro Ludovico Teixeira ao presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos, Seção Goiás, Milton Marinho Nogueira Júnior, em reconhecimento pelos relevantes serviços prestados ao nosso Estado. Concedo a palavra ao presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos, Seção Goiás, Milton Marinho Nogueira Júnior, homenageado com a medalha do Mérito Legislativo Pedro Ludovico Teixeira. Ilustríssimo deputado estadual Bruno Peixoto, no exercício da presidência, presidente da ACIEG e da FACIEST, dileto Rubens José Filete, vice-presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos, a BRH Brasil, Dadson Borges de Moraes, diretor de Relações Governamentais da Associação Brasileira de Recursos Humanos Goiás, Rubens Kirsten Júnior, membro do Conselho Deliberativo da Associação Brasileira de Recursos Humanos Goiás, desde o nascimento Persílio, psicólogo e logoterapeuta Sam Searles,
ilustríssimos profissionais de RH, ilustríssimos profissionais de logoterapia, familiares presentes, em especial meus familiares, assistindo remotamente por força da circunstância, minha amada esposa, meus amados filhos e minha amada sogra. Todos aqui presentes. Notável noite a todos. Antes de mais nada, e pela gratidão que se impõe às solenidades dessa magnitude, sempre envoltos na bênção do nosso Deus maior, inicio emocionadamente agradecendo à Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, na pessoa do nobre deputado estadual Bruno Peixoto, por considerar, sobretudo, que a casa que elabora e discute leis também torna legítimos, parabenizados e honrados os atos e práticas profissionais daqueles que são beneficiários destas mesmas leis. A atuação sobre os assuntos públicos aqui ofertados também serve de adequada via à cidadania e aos cidadãos. Por esse cuidado, deputado, nossas famílias estão aqui hoje para agradecê-lo e agradecer aos profissionais de RH por suas contribuições e por suas carreiras tão decentes, transformadoras e garantidoras de crescimento ao nosso Estado, aos profissionais de Goiás e também às nossas empresas, representado com muito gosto pelo dileto Rubens Filete. Adicionalmente, vale ressaltar que a profissão de recursos humanos, formatada e consolidada por ciências, práticas e estudos diversos, tem seu reconhecimento nacional no dia 3 de junho, além do reconhecimento mundial em 20 de maio, data última esta que passa a, definitiva e anualmente, habitar nosso calendário goiano e as comendas de nossa Assembleia Legislativa do Estado de Goiás aos profissionais de RH. Por essa data e por hoje, concedo agradecimento em particular e especial apreço ao senhor Rubens Kirsten Júnior, chefe de gabinete parlamentar na Alego e diretor de Relações Governamentais de nossa Associação Brasileira de Recursos Humanos Goiás, que aceitou, participou e trouxe ao conhecimento do nobre deputado Bruno Peixoto a data que aqui se faz presente em nossa solenidade de homenagens. Associação Brasileira de Recursos Humanos, Seccional Goiás, entidade sem fins lucrativos, mas desejosa de toda equitativa ação para ganhos pessoais, profissionais e organizacionais em nosso Estado, reforça, a partir da minha gestão neste triênio 2022 a 2024, o vigoroso desejo de sempre e cada vez mais dignificar os profissionais, suas atuações, suas carreiras em favor de emprego, renda, trabalho, prosperidade e transformação. Nessa noite podemos, a partir do patrocínio, atenção e respeito de nosso nobre deputado Bruno Peixoto, condecorar, aplaudir e agradecer aos diretores da Associação Brasileira de Recursos Humanos Goiás, os associados de nossa ABRH, e também aos estimados e grandiosos profissionais de recursos humanos que fazem do exemplo de tuas carreiras e os estímulos ao jovem, aos profissionais, aos colegas, aos empresários e, ato recíproco, a todos honrados como glórias às tuas famílias. A medalha do Mérito Legislativo Pedro Ludovico Teixeira, que nessa noite recebo, é seguramente a maior honraria de minha carreira e de minha família goiana. O ouro que aqui se vê não pode ter outro brilho maior que não o brilho da gratidão e da partilha, aos quais convivo, que me servem de exemplo e que, com muita dedicação, pude escolher para que também sejam e estejam absolutamente representados, não somente pela data, mas fundamentalmente pelos dias e pelo que fazem dos seus dias em favor da essencialidade que orbita, sociabiliza e difunde este, que é um dos maiores princípios da dignidade humana, qual seja o trabalho. Meus profundos, sinceros, necessários e gratos desejos de reverenciar Elicleusa do Nascimento Persílio,
presidente honorífica de nossa ABRH, e senhora de toda a minha história profissional, assim como de tantos aqui presentes, e que aqui está representada por sua diretora, nossa estimada desde o Nascimento Persílio, assim como também sua filha Dilze, do Nascimento Persílio, ex-presidente da ABRH Goiás, e também o nosso estimado amigo Dadson Borges de Moraes, ex-presidente da ABRH Goiás e atual vice-presidente da ABRH Brasil, que hoje transfere competência ao país e legitima nosso Estado em todo o território nacional. Eli, Deise, Dilze, Dadson, hoje, diante dessa cadeira, que aí sempre será vossa, reparto sob forma de respeito, harmonia e devoção à nossa honraria. Do mesmo modo, a cada homenageado, a cada homenageada aqui presente, nesta noite dedicada, não é, Rubens, e afetuosamente escolhidos, reparto, ressalto e valorizo quanto tuas fibras, conhecimentos e práticas sobressaltam o olhar sobre o indivíduo, as relações profissionais e os desenvolvimentos organizacionais. A sociedade goiana, a Assembleia Legislativa, a ABRH Goiás, e estou certo, tuas famílias lhes agradecem por tamanha dedicação e profunda abnegação. Parabéns a todos e a cada um de vocês. Que as honras dessa noite, homenageados, sejam sempre o estágio que lhes retorna ao certo compromisso de continuarem vívidos em atendimento ao trabalho, comportamento organizacional, saúde física e mental, desenvolvimento empresarial e, sim, prosperidade local, regional e nacional. Recrutados e selecionados, meus maiores e mais verdadeiros afetos, preciso novamente, e agora finalmente, retornar o agradecimento aos cuidados da casa que aqui estamos e aos gestos e intenções de nosso nobre deputado Bruno Peixoto, por considerar que um dia de glórias festejadas e certificadas enaltece, abrilhanta, memoriza e emociona todos os dias da nossa história. Muito obrigado. Parabéns, assim por chamar meu amigo Milton Marinho Nogueira Júnior, pelas palavras e pelo reconhecimento. Permito-me ausentar da presidência e efetuarei o pronunciamento da tribuna. Cumprimento o homenageado com a medalha do Mérito Legislativo Pedro Ludovico Teixeira, Milton Marinho Nogueira Júnior, meu amigo, presidente da CIEG e da FACIEST, Rubens José Flett, vice-presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos, Dadson Borges Moraes, diretor de Relações Governamentais da Associação Brasileira de Recursos Humanos, e nosso chefe de gabinete, Ruben Kistner Jr., o psicólogo e logoterapeuta Sam Cyrus, membro do Conselho Deliberativo da Associação Brasileira de Recursos Humanos, amiga e tenho um grande carinho e consideração pela família, desde o Nascimento Persílio. Cumprimento também a todas as autoridades civis, eclesiásticas e religiosas não mencionadas. De uma maneira mais abrangente, quando falamos de desenvolvimento humano, falamos de um processo de ampliação das liberdades das pessoas com relação às suas capacidades e às oportunidades a seu dispor, para que elas possam escolher a vida que desejam ter. Levando para o lado do desenvolvimento profissional, podemos entender como a capacidade de assumir atribuições
e responsabilidades em níveis crescentes de complexidade. Na era do conhecimento, o desenvolvimento humano representa vantagem competitiva, sem sombra de dúvidas. A tecnologia igualou a capacidade técnica das empresas. O sucesso das organizações depende das mentes que a compõem, não apenas das máquinas. Mentes que se aperfeiçoam, qualificam-se e se desenvolvem continuamente para acompanhar a rapidez das mudanças de mercado e o desenvolvimento tecnológico. Digo isso até mesmo pela minha formação. Sou economista de paixão e também advogado. Então sei bem a essência e a necessidade e a competência de cada um de vocês, a valorização da mente. Não importa tanto hoje o que o profissional faz, mas marca é como faz. Entusiasmo, disposição, conhecimento, liderança, confiança, criatividade, determinação, persistência, transparência, disciplina, respeito, superação e visão. Não é fácil. Identificar isso, na maioria das vezes, em 5 minutos. E vocês conseguem. Tanto que esta casa aprovou por unanimidade o requerimento e o nome de cada um dos homenageados e homenageadas. O modo ou a forma como as coisas são feitas é o que oferece um diferencial, é o que agrega valor. E isso depende das pessoas e de seu comportamento, tanto individual quanto organizacional. Fazer do desenvolvimento do indivíduo o próprio desenvolvimento organizacional. Quantos treinam para estar à frente de cada um de vocês? E a percepção que tem, sabe muito bem quando treinou para aquele momento e quando é a personalidade que se aflora. Hoje, a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás homenageia, pela primeira vez, e através de uma propositura de nossa autoria e com aprovação, como disse, por unanimidade, os profissionais de recursos humanos que têm a honrosa missão de preparar gestores capazes de perceber e valorizar o potencial individual, como forma de garantir a competitividade e a inovação do negócio. Por outro lado, encontrar indivíduos interessados e conscientes de que seu conhecimento e seu comprometimento que dependerá o futuro, seja de uma empresa, seja de um órgão público. Neste dia tão especial em que essa Casa de Leis homenageia os profissionais de recursos humanos, quero saudar, em especial, o presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos, Seccional Goiás, o senhor Milton Marinho Nogueira Júnior, que antecedeu a nossa fala, que foi condecorado com a maior honraria deste poder. Parabéns e merecidamente. Essa homenagem não é apenas para o Milton, mas para todos que ora representa. Natural de Goiânia, goianiense, possui graduação em psicologia, formação complementar em administração, enfim, um currículo invejável e irreparável. Parabéns por essa competência, por esse desenvolvimento pessoal e pela liderança. Gestão de remuneração estratégica, planos de sucessão, além de indicadores de gestão de RH. Professor universitário, em pós-graduação
também pós-graduação em Lato Sensu, frequentemente leciona em curso de pós-graduação, professor em curso de extensão, gestão de cargos, estratégia, enfim. Vou mostrar para vocês para não dizer. Olha aqui, um tanto de coisa. Se eu for ler tudo. Então, parabéns, presidente. Que Deus o abençoe muito. Esta Casa de Leis, através da minha propositura, também presta justa homenagem aos profissionais de logoterapia. Também a primeira neste poder. E análise da existencial do Estado de Goiás. Em especial, ao primeiro logoterapeuta do Estado, o psicólogo e professor Sanciros, que conosco compõe essa mesa diretora. Acredito ser terapia mais necessária na atualidade, pois é terapia através do sentido. Se falamos em depressão, ansiedade e outros problemas de saúde mental, falamos de problemas ou até ausência de sentido. Se falamos dos adolescentes ou dos mais idosos, estamos falando em busca de um sentido. Se falamos das drogas, outros vícios, estamos falando do sentido da vida que se perderam. E quero aqui, querido Sanciros, dizer que, conversando com um casal de amigos, faço parte do grupo de casais da Catedral e da equipe externa da paróquia Nossa Senhora Assunção. Fiz uma visita e falávamos justamente sobre a logoterapia. Falávamos da importância e do sentido, ainda brincávamos. Nós precisamos do sentido. E o que é? É a viagem ou é o preparar a viagem? Então, naquele momento, debatendo essa grande importância, que sim, o ser, o sentido, a ação, a execução, e não apenas um momento. Então, parabéns por cada dia mais aperfeiçoar, e tenho certeza que é o caminho, principalmente pós-pandemia, para termos a essência e o retorno da vida. O médico Viktor Frankl criou a logoterapia na Europa. E depois disso, ele foi levado a campos de concentração. Lá ele notou como algumas pessoas perdiam o sentido da vida. Assemelha-se pós-pandemia. Porque olhavam para o sofrimento e não sabiam mais o que fazer. No seu livro, Em Busca de Sentido, ele dá um testemunho do profundo sofrimento do ser humano em suportar dores imagináveis. Mas ele ensina que se a vida tem sentido, então o sofrimento também pode ter. E aqueles que sobreviviam às piores condições eram aqueles que enxergavam o futuro fora desses campos de concentração. Então, amigos e amigas, convido vocês a lerem Frankl. E aqui digo, ainda não li, mas efetuarei. Já estou recomendando. Pensarem no futuro, como ele pensava. Não o futuro que tem para mim, mas como eu posso ser responsável por um futuro melhor. Fiz questão de grifar essas falas do livro que ganhei do meu amigo, chefe de gabinete Rubem Kirsten, e pedi a ele, mesmo antes de concluir a leitura, que trouxesse essa grafia, porque eu acho que ela resume bem o que estamos vivenciando. A necessidade, pois sobrevivemos à maior pandemia da história. Nós sobrevivemos ao lockdown. Nós sobrevivemos ao confinamento. Nós sobrevivemos ao campo de concentração.
no referido livro. E fiz questão de grifar, porque não é tão atual. É simplesmente atual. E se encaixa. Um livro que relata a história de um campo de concentração e que muitos vivenciam hoje. Muitos viram a morte de perto. Muitos entenderam que era o seu momento. Muitos viram, seja pela TV, seja em loco, pessoas perdendo a vida por falta de ar. Corpos nas ruas. Nós presenciamos isso. Aí nós percebemos que um livro escrito há um bom tempo, de uma história de décadas, tão atual. Mas o principal deste livro, nós sobrevivemos. E qual o sentido de sobrevivermos? Aí cabe cada um de nós entendermos a logoterapia. Senhores profissionais de recursos humanos, de logoterapia, sintam-se acolhidos e homenageados por esta Casa de Leis. O certificado de honra ao mérito que irão receber representa o reconhecimento pelos serviços prestados. A todos os homenageados e homenageadas, nossa gratidão. Vocês abrilhantam este poder. Muito obrigado. Beijo no coração de cada um de vocês. Passo a palavra ao querido amigo Sandro, nosso mestre de cerimônias, para fazer a chamada nominal dos homenageados e a quem permitam-me aqui agradecer o carinho desse cerimonial para com o nosso trabalho, para com o nosso mandato. Peço uma salva de palmas a esses homens e mulheres que cuidam tão bem da nossa Casa de Leis. Boa noite a todos. Convidamos para receber o certificado do mérito legislativo das mãos do nobre deputado Bruno Peixoto, os homenageados Milton Marinho Nogueira Júnior, Dadson Borges de Moraes, San Ciros, Deise do Nascimento Persílio, Alessandra Ramos Demito Fleury, Ana Lídia Marques Pires Machado, Ana Paula Ferreira Nogueira, Ângela Maria Andrade Melo, Antônio Teodoro da Silva Júnior, Ariana Fidelis Alves Santana, Bruna Alencar Rodrigues,
Bruna Carolina Pereira Reis. Camila Rodovalho Costa. Célio Eustáquio de Moraes. Clênia Ferreira Lima Leão. Cristina Viana de Siqueira Melazo. Cíndia Laura Bressan Vieira. Danilo de Oliveira Paz Camapum. Darcy Magalhães Soares. Denise de Oliveira Leão Martins. Dobson Ferreira Borges. Edilson Vieira dos Anjos. Edna Martins de Mesquita Ottoni. Edna Prego. Eduardo de Azevedo Mesquita. Eduardo Francisco de Rira de Sá. Aqui, ó, chamei. Aqui, ó. Ai, mano. Dilze do Nascimento Persílio. Elaine Andrade da Silveira Campos. Elisete de Castro Oliveira. Emília Carla Finotti. Emílio Borges. Eneuci Pereira Luiz Neto. Estevão Costa de Andrade. Fabrícia Aparecida Barbosa Damascena. Fernanda Dominiciano Barbosa. Francislaine Paula de Oliveira. Gisele Soares de Souza.
Graciela Alves Ramos. Hugo Ferreira Dantas. José Flávio de Souza Lima. Juliana Rosa Ferreira. Juliano Ribeiro da Costa. Carina Alves Gualberto. Carina Carneiro Pimentel. Carlota Xavier. Lelis Alves de Freitas. Lohane Batista Souza. Luciana Nunes Souza Rodrigues. Ludmila Rezende Gratão. Maria Célia Franklin Ferreira. Marielle Nery Fernandes Barros. Marília Moraes Moreira Rocha. Marísia Lorenzo Carvalho. Marisol Sancher Lores. Marli Moreira da Costa Marques.
Michele Ramu da Silva. Milene Almeida Leite. Mônica Maria Linhares. Murilo Guedes Chaves. Patrícia Pereira Macedo. Peterson de Castro Dias Franco. Poliana Gisele Landim Borges. Poliana Assis de Oliveira Guimarães. Rafael Miranda Mendes. Rafaela Souza e Silva Fraga. Railene da Silva Santos Rios. Rafael Navroski. Ricardo José de Souza.
Rivanara, Nápoles. Rosângela Henrich. Sayonara de Castro Brotherhood. Simone Bonfim Jaime. Sumaia Geisa Teixeira Coelho. Thaíse Helena Barreto Guilherme. Tamires Cardoso Moura de Souza. Uliana Maria Nickerson do Prado Pérez. Vanessa Benevides de Oliveira Soares. Verusca Ariadna da Silva Feitosa de Carvalho Gaioso. Zélia Cristina Santos.
Neste momento, retorno a palavra ao nobre deputado Bruno Peixoto, no exercício da presidência. Muito obrigado, amigo Sandro. Parabenizar cada um de vocês que receberam nesta noite o certificado pelos relevantes serviços prestados. As fotos, algumas dessas já estão disponíveis em nossas redes sociais. E já peço que nos siga, Bruno Peixoto Oficial. Eu sigo de volta. É sério. Eu quero aproveitar também e para falar em nome dos homenageados, convido San Cyrus para utilizar a tribuna. Excelentíssimo senhor deputado Bruno Peixoto, excelentíssimo senhor, meu amigo, presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos em Goiás, Milton Marinho, e homenageado com a medalha, presidente da ACIEG e da FACIEST, senhor Rubens José Filete, vice-presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos, Datson Borges, diretor de Relações Governamentais da Associação Brasileira de Recursos Humanos e também um amigo muito querido, Rubens Kirsten Júnior, membro do Conselho Deliberativo da Associação Brasileira de Recursos Humanos, a senhora Deise do Nascimento Persílio. Ilustres convidadas e convidados, nobres homenageadas e homenageados, belíssima, lindíssima esposa do meu coração. Vão aprendendo, gente, é psicólogo. Terapeuta de casais também. Duas coisas, dois ramos do conhecimento são aqui homenageados hoje. A logoterapia e a análise existencial e o belíssimo trabalho na área de recursos humanos. Obviamente, eu vou falar um pouco mais de uma do que da outra. Por que eu trabalho com uma? Mas, brincadeiras à parte, a vida humana, e a logoterapia ensina isso, assenta-se sobre um tripé. O passado no qual criamos as nossas histórias, ou a nossa história. Muitas vezes cometemos o equívoco de nos prendermos ao passado. É verdade? O presente que vivemos intensamente, ou deveríamos viver com mais intensidade. E o futuro que ainda não existe, e com o qual sonhamos diariamente. Então, quero convidar cada pessoa aqui a me acompanhar num sonho de futuro. Imaginemos um mundo no qual somos avaliados e julgados pelas pessoas por nossas ações, e não pelas opiniões que elas têm sobre nós. Um mundo, ao mesmo tempo, no qual não estamos presos à opinião dos outros, mas do nosso próprio valor. Um mundo sem problemas emocionais, porque sabemos onde focar a nossa atenção. E, consequentemente, um mundo de bem-estar psicológico. Ou, corrigindo talvez um pouco, um mundo onde o risco de depressão, adição, ansiedade e até ideação suicida, para não dizer tentativas de suicídio, chega virtualmente zero. E saúde física e longevidade são uma realidade universal. Um mundo desse seria, no mínimo, otimista por natureza, não é? As pessoas buscariam seus interesses, não sendo mais vítimas dos interesses dos outros. Haveria mais empreendedorismo, disruptivo, ao mesmo tempo que sustentável. Teríamos pensamento crítico sem a necessidade de atacar os outros. As pessoas não seriam conformistas, mas agentes de transformação.
não aceitariam totalitarismos, mas a diversidade. Xenofobia, racismo e outras desigualdades seriam coisas do passado. Nesse mundo haveria engajamento social, voluntariado e amizades mais firmes, onde sinceridade e polidez andariam de mãos dadas. Um mundo onde pandemias viriam e iriam, como o nosso, aliás, mas haveria menos casos de ansiedade ou estresse por causa delas. Saúde mental estaria cuidada nesse mundo. Seria um mundo onde entenderíamos os processos da vida. E crueldade gratuita e desejo de destruição não fariam parte desse mundo. Quem aqui não gostaria de viver num mundo assim? Ele é possível. Tudo o que eu mencionei, tudo o que foi aqui mencionado por mim, é um corpo consolidado de pesquisas científicas que associam cada um dos quesitos mencionados há pouco a uma única variável. Uma variável simples, estatisticamente falando, extremamente complexa, existencialmente falando. O sentido da vida. A logoterapia e a análise existencial é uma ciência do ramo da psicologia, que surge na mente de Viktor Emil Frankl, um austríaco nascido em 1905, falecido em 1997. Ele viveu, como foi já dito anteriormente, as guerras mundiais e, como o deputado mencionou, a Segunda Guerra Mundial. Nela ele passou pelos campos de concentração, como prisioneiro. Lá ele confirmou, nas suas palavras, a realidade nua e crua da humanidade. Que a espécie humana sobrevive ao pior dos pesadelos, na sua busca por um futuro. Um futuro de sonhos. Um futuro com sentido. Constatou que esse sentido está associado a coisas como música, artes, amores, relações, cuidados, serviço e até sofrimento. Aquilo que os gregos antigos poderiam chamar de o bom, o belo e o verdadeiro. A pergunta que movia e ajudava tantos prisioneiros a sobreviver é a mesma pergunta que ajuda tantos de nós a enfrentarmos, com a cabeça erguida, os desafios impostos pela vida. Sim, porque a vida nos confronta com frequência com incerteza, estresse, tristeza e até a perda. A pergunta é: para que viver? Uma resposta voltada ao futuro, às possibilidades das escolhas diárias. Uma pergunta voltada àquilo que amamos fazer. E os profissionais de RH são profissionais justamente disso. Para quê? Uma pergunta voltada ao que amamos fazer. O para quê? Ou até voltada àqueles que amamos. Para quem? Não é por quê. Não é passado. É futuro. Quando sou capaz de responder essa pergunta, a forma como eu vejo o meu trabalho se torna significativa. As relações se tornam significativas. Me engajo de verdade com os processos da vida. E como diria um ex-paciente meu, abraço cada uma das dores e incertezas como um velho e bom amigo que me quer ensinar algo. Frankl nos ensina que podemos tentar mudar o mundo ou os elementos da vida, e quando não conseguimos, tudo bem. Temos ao menos que tentar mudar a nós mesmos. O sentido não é só uma palavra bonita, serve para várias áreas da nossa vida. Ele provê um propósito real, sólido e coerente para cada uma e cada um de nós, permitindo escolher cada oportunidade. Segundo, ele nos permite compreender os valores que são prioritários nas nossas vidas, que não necessariamente são as prioridades da outra pessoa, e sermos assim mais coerentes, não com a vontade, o desejo ou o interesse do outro, mas conosco mesmos. Terceiro, e meio
que consequência das anteriores. É graças à busca por um sentido que nós aprendemos, ou melhor, assumimos a responsabilidade pela nossa existência. Quando a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, na figura do deputado Bruno Peixoto, torna-se a primeira casa de leis a homenagear logoterapeutas no Brasil, quando pela primeira vez esta casa de leis, sobre a propositura do deputado Bruno Peixoto, propõe uma homenagem aos profissionais de recursos humanos, esta casa de leis, através do deputado, está transmitindo algumas mensagens. A primeira mensagem é a todas as outras assembleias legislativas, na verdade, que não há profissional mais nobre que aquele que cuida de outras pessoas. Seja no contexto laboral, seja no contexto da clínica, seja no processo educacional. E a necessidade de uma admiração, de uma atenção, de um respeito dos agentes públicos e privados sobre cada uma e cada um de nós, ou melhor, sobre as nossas profissões. A segunda mensagem, e se me permitam uma palavra aos homenageados especificamente, que tenhamos conhecimento teórico, mas tenhamos vontade de fazer algo significativo. Que tenhamos vontade de fazer as coisas, mas, sobretudo, ação constante e persistente. Não serve de nada ter amor se o amor não for convertido em ação. O sentido, senhoras e senhores aqui presentes, é o núcleo da nossa experiência humana. Sucesso, dinheiro, felicidade podem vir por vários caminhos. E pelos mesmos caminhos eles vão embora. Mas quando buscamos um sentido, como diz Frankl, consequentemente temos sucesso, dinheiro, felicidade e muito mais, de forma consistente e permanente em nossas vidas. Quando a Assembleia Legislativa do nosso Estado pensa nesta sessão solene, ela envia uma mensagem também a todas e todos nós. Precisamos ter uma política que permita entender quem somos sem excluir o outro. Uma política que permita buscar esse núcleo de nossas existências. Uma política que permita sonhar enquanto agimos acordados. Ou uma política que permita que cada cidadã e cada cidadão possa viver a sua vida, possa viver a sua vontade e converter essa vontade em ação amorosa. Muito obrigado. Parabéns pelas palavras, Sansiros. E quero anunciar a todos e a todas, em conversa com Milton e também com Rubens e com Sansiros, estaremos apresentando amanhã o Dia Estadual, 20 de maio, do Profissional em Recursos Humanos, para que se torne uma lei estadual e que seja assim comemorado, e também o Dia Estadual do Logoterapeuta. Então, são duas propostas que estarei apresentando amanhã e que, com certeza, teremos a aprovação. Muito obrigado por cada um de vocês, repito, que abrilhantam esta noite. Está encerrada a presente sessão e com foco outra ordinária para amanhã em horário regimental. Muito obrigado.